Meus amores, tudo bom, queridos? Que bom que a tia Alessandra sempre pode contar com vocês aqui no nosso atendimento aqui no YouTube. Vocês estão ligadinhos aí nas nossas videoaulas. A tia Alessandra está muito feliz porque você aí do outro lado da telinha está sempre nos visualizando, sempre acompanhando aqui, está disposta aí a estar aprendendo um pouco mais. Amores, hoje a nossa aula será realizada de acordo com a disciplina de oficina de negócios, onde juntos nós vamos conhecer uma história muito interessante, uma fábula, e essa fábula, ela está no seu livro, na página 31 e na página 32. Vocês sabem que no nosso livro Oficina de Negócios, nós já conhecemos a história da Leandra. Isso, daquela garotinha que se esforçou, fez o seu ateliê, estudou bastante para que os sonhos dela fosse concretizado. E agora também nós vamos conhecer aqui uma fábula sobre determinação, sobre comprometimento. Vamos lá? A fábula traz como título A Regata, de Ana Tomazelli. Observem só. O grande dia se aproximava. Era o dia da grande aventura. Todos os insetos daquele jardim estavam ansiosos para a regata de folhas secas pela fonte. Formiguinhas, besourinhos, joaninhas, borboletas, estavam todos lá. Olha só aí no nosso slide, né? A foto de cada um daqueles animaizinhos, daqueles insetos lá que estavam ansiosos por esse dia de aventura. Olha como o rostinho deles está feliz e animado para essa grande aventura, gente. Tica, uma formiguinha muito ativa que por ali morava, não poderia ficar de fora. Ficou preparando tudo com muito cuidado, pois estava sempre muito preocupada com as suas performances. Então, a Tica era aquela formiguinha que gostava sempre de ter tudo bem preparado para realizar ali as manobras ali naquela fonte, naquela regata, né? À medida que o grande dia ia se aproximando, mais preocupada com sua folha e equipamentos ela ficava. Ela mesma havia preparado sua folha para a navegação, porém, sempre sentia que algum inseto mal intencionado poderia fazer algum tipo de sabotagem à sua folhinha. Então, sempre ela gostava de preparar ali a sua folha para que ela pudesse fazer aquela navegação. Por mais que ela ficasse preocupada em escolher a melhor folha, de escolher ali uma folha que realmente ela estivesse ali apta para fazer aquela passagem naquela fonte, ela sempre vivia preocupada. Ela sempre se preocupava até com os outros bichinhos. Sendo assim, resolveu, por precaução, preparar suas folhas. Se algum inseto tentasse qualquer sabotagem, ela teria outra folha para sair em sua regata. Então, ela resolveu fazer o seguinte: bom, se algum animal vier sabotar minha folha, eu vou preparar outra folha
porque assim eu não vou ter nenhum imprevisto nessa minha aventura. Quanto mais o grande dia se aproximava, mais ansiosa e preocupada com o que poderia acontecer, ela ficava. Gente, ela já estava ficando nervosa, ansiosa, ficava imaginando mil coisas. Será que algum inseto vai me sabotar? Será que a minha folha vai aguentar? E assim ela passava dia após dia. Quanto mais passava o tempo, mais ela ficava preocupada com esse grande dia. Ela era uma formiguinha muito esperta e, como possuía duas folhas para a regata, foi tentar praticar um pouquinho antes do acontecimento. Olha, ela estava tão nervosa do que poderia acontecer no dia que pouco antes de começar esse grande desafio, ela resolveu ir praticar. Não, eu vou praticar mais um pouco para saber se está certo, se eu estou errado. Eu vou ficar aqui praticando. Veja só o que aconteceu. Pegou todos os objetos necessários para essa aventura, porém acabou por esquecê-los dentro da outra folha que ficou às margens da fonte. Olha só, a formiguinha era tão preocupada, estava tão ansiosa para esse grande dia que acabou esquecendo essa outra folha lá perto da margem da fonte. Quando Tica percebeu, já estava no meio da fonte e sem seus apetrechos. Um sentimento de medo e dúvida sobre o que havia acontecido tomou conta do seu pequeno corpinho e seus olhos se encheram de lágrimas ao olhar para aquele cantinho onde seus apetrechos deveriam estar. Então, quando ela veio a perceber, quando ela lembrou dos seus apetrechos, já estava longe demais. E ali, olha, os olhos dela começaram a lacrimejar com tanto medo e dúvida sobre o que viria a acontecer durante aquele percurso. E você deve estar perguntando: para que tanto alarde? O problema era que, naquele mesmo dia, seria a grande regata. E se não conseguisse chegar a tempo de pegar seus equipamentos que estavam na sua outra folha? Aí começou ali as dúvidas a chegarem ali na sua mente. Começou, será que vou conseguir? Será que eu vou chegar à outra margem? Será que essa folha vai suportar? Todas essas dúvidas começaram a chegar na mente ali da formiguinha. E se alguém tivesse escondido todos os seus equipamentos na outra folha de propósito? Com seus olhinhos fixos naquele cantinho da folha onde deveriam estar seus equipamentos, Tica, em meio a seu desespero, ouviu uma voz que vinha de cima. Então, em meio a toda aquela turbulência que ali estava, todas aquelas mensagens, pensamentos negativos que vinham na sua mente, ela ouviu uma voz que dizia assim: olhe para mim, disse um pernilongo amigo. Não fique preocupada. Foi você mesma quem deixou seus equipamentos lá na outra folhinha. Eu pude ver tudo daqui de cima. Fique confiante de que conseguirá.
Então, gente, apesar dela ter colocado ali, organizado, mesmo assim a preocupação estava tomando conta ali da nossa pequena formiguinha, mas foi necessário alguém chegar para ela e dizer: não se preocupe, você vai conseguir. Por um instante, ela até aliviou-se, mas foi só olhar para aquele cantinho vazio na folha para seu desespero voltar. Foi quando lembrou-se da última regata, na qual, sem querer, ela caiu da sua folha, tendo de nadar bravamente e com segurança para que conseguisse desviar-se das outras folhas e dos outros insetos e chegar à outra margem da fonte. Então, gente, quando ela viu que não estava com a sua folhinha extra, ela quis se desesperar, mas aí veio a lembrança das outras regatas que ela já tinha participado. E uma delas, ela até tinha caído de sua folha, mas aí ela nadou bravamente para chegar à outra margem da fonte. Repleta com a sensação de coragem e segurança dessa lembrança, deu suas costas para aquele cantinho, colocou suas patinhas na água e começou a remar. Seguiu em frente, agora sim. Agora ela estava com coragem e ela está confiando em si mesma. E ela começou a remar. Pulou dentro de sua outra folhinha, nem pensou em suas habituais desconfianças, pois sabia que, mesmo que algo desse errado, teria suas fortes patinhas para ajudá-la a vencer qualquer obstáculo. Então, agora ela estava tão confiante que ela mesmo seguiu em frente, sem olhar para trás. Ao fim da regata, tentou imaginar como seria a sua próxima competição e sentiu-se feliz e segura, pois, se qualquer imprevisto ocorresse, já saberia o que fazer. Moral da história, gente: nunca desista dos seus sonhos. Por maior tempestade, né, que você possa passar, por grandes desafios que você venha a enfrentar durante a sua vida, jamais desista dos seus sonhos. A formiguinha, no primeiro momento, ela ficou com bastante receio de se iria conseguir. Então, todo aquele medo, todo aquele pavor, quando chegavam a ela, ela recuava, ela não tinha forças de ir à frente. Mas quando veio aquela segurança, aquela vontade de vencer, quando a vontade de ganhar foi mais forte do que os pensamentos negativos, ela conseguiu os seus objetivos. Da mesma forma, você, meu amado aluno, você jamais pode desistir daquilo que você quer para a sua vida. Estude, vá em frente e você vai conseguir realizar os seus sonhos. Agora, amores, vamos para a nossa atividade, o nosso livro de oficina de negócios, na página 33 até a página 36. Vamos lá, que a tia Alessandra vai orientá-los a fazer as suas atividades. Vamos lá. Na página 33, diz o seguinte: faça uma ilustração dos personagens da fábula lida. Como a tia Alessandra já falou aqui para vocês, nós temos vários personagens na nossa fábula. Então, você vai fazer aqui uma paisagem bem bonita, vai desenhar todos esses personagens e também, olha lá, o capricho na pintura, tá?
Faz um desenho bem bonito de todos esses personagens que nós citamos aqui na nossa fábula. Lá na página 34, diz assim: em que locais se passam a história? Então, você vai escrever aí quais são os locais que se passa essa nossa história que acabamos de ler para vocês. Na terceira, você vai desenhar o elemento usado pela formiguinha para participar da regata. Você sabe que a tia Alessandra comentou para vocês que ela utilizou algo para poder fazer essa regata, né? Essa passagem pela fonte. Qual foi esse instrumento que ela utilizou aí para passar ali pelas águas? Aí você vai desenhar bem bonito aqui na terceira questão. Já na quarta questão, você vai circular os animais que aparecem na história e encontrar seus nomes no caça-palavras. Olha, na quarta questão eu tenho vários animais aí, porém, somente aqueles em que aparecem na nossa história que você vai circular. Depois que você circular esses animais que aparecem na nossa fábula, aí você vai procurar o nome deles aqui no diagrama. Então, não esqueçam, viu os animais que estão ali na nossa história? Circula esses animais. Depois, procura os nomes dentro do diagrama. Vamos à página 35. Na quinta questão, diz o seguinte: a formiguinha Tica resolveu treinar para a regata em uma das suas folhas. No meio do caminho, ela percebeu que esqueceu seus apetrechos na folha, que ficou às margens da fonte. Pinte de amarelo as carinhas que mostram os sentimentos da formiguinha sobre o que havia acontecido. E aí, gente, quando ela lembrou que tinha esquecido os seus apetrechos lá nas margens da fonte, qual dessas imagens aqui representam a fisionomia, a carinha da formiguinha que ela fez? Então, para aquelas imagens que representam a carinha que ela fez quando ela percebeu que esqueceu seus apetrechos, aí você vai pintar de amarelo. Já na sexta questão, você vai pintar as formiguinhas das alternativas verdadeiras de acordo com a fábula lida. Observe, gente, que nós temos 4 formiguinhas e ao lado nós temos algumas frases. Dentre elas, você só irá pintar a formiguinha que estiver ao lado das frases verdadeiras. As frases que forem verdadeiras, ao lado, que está acompanhada da formiguinha, você irá pintar esta formiguinha. Lembrem-se, vocês só vão pintar as formiguinhas que estiverem ao lado da frase verdadeira. E na página 36, na sétima questão, você vai copiar a moral da fábula dentro do retângulo abaixo. Lembra que a nossa fábula ela tem uma moral? Então, escreve aqui na sétima questão. E na oitava, você concorda com a moral da fábula? Aí você vai dizer sim ou não, mas deve justificar o porquê da sua resposta. Na nona questão, o que você achou da atitude da formiguinha? Será que ela agiu certo? Será que ela agiu errado? Escreva aí o que você achou da atitude dessa nossa formiguinha. E na décima diz o seguinte: a personagem principal da fábula, ela tinha características de uma empreendedora. Quais são essas características?
Então, tem várias características aí na 10ª questão. Eu quero que você marque um X somente nas características de uma boa empreendedora. Aí você vai marcar os itens somente naqueles que demonstram um bom ou uma boa empreendedora. Amores, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueçam do nosso atendimento lá no Google Meet, para que a gente possa estar tirando mais algumas dúvidas com vocês, sempre tendo aquele cuidado de realizar as suas atividades. Se tiver alguma dúvida, a tia Alessandra está lá para te ajudar. Beijão grande e Deus abençoe a cada um. Tchau, meus amores.